Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Conforme prometido, eu vou montar uma playlist só de relatos dos inscritos aqui do canal. Só dos relatos que vocês me enviam. Para enviar um relato para mim é super simples, está aparecendo um e-mail aqui. Lembrando que tem duas regras que eu peço assim encarecidamente para vocês. Autorizar, eu autorizo o Rogério, eu autorizo a minha história a ser contada no Sem Tempo. E omitir o nome das pessoas que estavam envolvidas no relato com vocês, ou usar meu amigo, meu primo, meu vizinho, esse tipo de nomenclatura, né, que facilita assim, porque nem sempre a pessoa que tá ali com você, ela quer ser exposta, ou ela quer que a história seja contada, enfim, sem o consentimento dela, tá bom? E é isso, hoje eu vou contar a história do Matheus, que teve uma pescaria sinistra com o pai dele. Vou contar a história do Ricardo, que trabalhou num posto de gasolina e viu coisas estranhas. E vou contar a história da Isabela, que quando frequentava a fazenda da família, mas quando ela era jovem, viu luzes estranhas no pasto. Se você ainda não é inscrito no Sem Tempo, se inscreva. Estamos aí com uma campanha forte para chegar nos 5 mil inscritos. Assim que chegar nos 5 mil inscritos, vou fazer um sorteiozinho assim, que vai ser todo divulgado lá pelo Instagram e tudo mais para vocês poderem acompanhar. E uma pessoa vai ganhar um copo exclusivo aqui do Sem Tempo, que é a marca registrada nossa, e uma camiseta com uma estampa única. Só desse sorteio dos 5 mil, tá? Tá aparecendo para vocês que a maioria das pessoas que acompanham o canal, 60% do público não é inscrito e é um público recorrente que tá sempre aqui. Então, que gosta do Sem Tempo. Então, se inscreva para ajudar o canal a crescer e o canal a ganhar corpo aqui, para que a plataforma divulgue mais o Sem Tempo para outras pessoas. Sugestões, dicas, o que você está achando dos vídeos, alguma lenda que você quer que eu conte muito, um relato sobre ela, uma história sobre ela, que de alguma maneira eu fale sobre aquilo, algo típico da sua região que você gostaria que eu pesquisasse para contar, ou de repente, se eu já sei, eu já vou montar um vídeo legal para vocês, deixa lá nos comentários. Também, para não esquecer, em breve tem alguns vídeos especiais, novidades, playlists que eu tô arrumando aqui no canal, onde eu vou explorar lugares e contar a história desses lugares direto lá em loco, né? E também voltar a gravar uns vídeos com alguns amigos, onde eles vão contar histórias de coisas estranhas que aconteceram com eles, coisas assim interessantes, e também pessoas desconhecidas contando seus relatos, geralmente pessoas do interior, pessoas bem legais assim. É um material muito legal que eu tô preparando para vocês, e para não perder tudo isso, ativa o sininho e aí você fica sabendo de todas as novidades aqui no canal. Bom, pessoal, essa playlist ela é nova, eu vou contar o relato dos inscritos aqui e tudo mais. Não é que eu nunca tenha contado os relatos aqui no canal, porque o canal tá com mais de 160 vídeos, então tem muito vídeo aqui que é a história de pessoas que acompanham o Sem Tempo, é a história de pessoas que são inscritas aqui do canal e tudo mais. Porém, eu vou fazer dessa maneira, separando, deixando bonitinho, para vocês poderem também acompanhar situações de vocês aqui, né? Situações de pessoas aqui do Sem Tempo. E vai ser assim, tem alguns relatos que são muito longos, e aí eu tenho que pegar o jeito e entender qual que é a melhor maneira de contar para vocês, porque inevitavelmente eu vou ter que ler. E tem outros relatos que eles são mais simples, que eu consigo ler, entender, de certa forma ali decorar, e eu vou poder contar para vocês de forma padrão, como eu faço na maioria dos vídeos aqui do Sem Tempo. Hoje eu separei 3 relatos que são menores, que são bem rapidinhos assim, que eu consegui decorar muito rápido, e são relatos que foram enviados há mais tempo, né, já no final do ano passado, então tá mais simples, eu vou conseguir contar olhando para vocês. Quando eu tiver que ler, eu vou ter que entender como é que vai ficar a dinâmica aqui, a gente vai descobrir junto nos próximos vídeos, tá? Bom, o relato do Matheus é o seguinte. O Matheus conta que ele é de Sorocaba, conta que acompanha o canal há 2 anos, me mandou um abraço. Também, Matheus, um grande abraço para você. Obrigado aí por acompanhar o Sem Tempo, tá sempre por aqui. E ele conta que quando ele era menor, pelo fato dele ser o único filho, o homem, o pai dele arrastava ele para cima e para baixo. Então levava ele para tudo quanto era canto. Ia jogar bola, levava o menino. Ia pescar, levava o menino. Ia viajar a trabalho, alguma coisa assim, levava ele. Então ele, o pai dele, era ali, como ele descreve aqui, Batman e Robin. Iam para cima e para baixo juntos, e ele adorava isso, né? Hoje o pai dele já é falecido, e ele explica aqui que não tem problema nenhum falar que a história é dele e do pai dele, porque o pai dele gostava dessas histórias e com certeza ia ficar muito feliz em ver a história sendo contada aqui no canal. Obrigado, Matheus, pela oportunidade, tá?
E o Mateus conta que em uma dessas viagens a trabalho e barra pescaria, que o pai dele não podia perder a oportunidade de pescar num rio novo, eles tiveram ali uma aventura bem sinistra. E bom, ele conta que eles viajaram para o interior do Paraná, o pai dele era representante de uma marca conhecida, a qual não vou divulgar aqui, né, enfim, e aproveitaram para pescar lá. Ele tinha, na época, 9, 10 anos, e o pai dele, assim, era já pescador das antigas, que já sabia fazer tudo ali e não tinha tempo ruim para o pai dele. Contrataram um barqueiro, contrataram ali a estrutura e foram pescar, foram para o meio do mato. O barqueiro levou eles para um rio, que é um rio grande da região ali onde eles estavam, e é um rio ali que ele entra em muitas e muitas fazendas. Foi o que ele explicou aqui. E conforme o dia foi passando, a noite foi caindo, eles pescando ali, conversando e tudo mais. Em um determinado momento, o pai dele sentiu a necessidade ali de usar o banheiro. Então eles voltaram com o barco ali para próximo ali do rancho, ali onde as coisas da pescaria ficavam guardadas, né? Barco, os kits de pescaria e tudo mais. E eles estavam subindo o rio ali de volta para o rancho, para casa. Nesse momento, eles escutaram barulhos estranhos ali na matinha ciliar ao redor do rio, né? E aquilo já chamou a atenção, principalmente do barqueiro, que é mais experiente ali da região. Já ficou um pouco preocupado que pudesse ser algum bicho e alertou eles. Ó, escutei barulho ali no mato, vou com o barco um pouco mais para o meio do rio, mas quando a gente chegar lá para descer, vamos descer com cuidado, que às vezes tem algum bicho, às vezes tem alguma pessoa mal intencionada. E assim foi, e eles foram reparando e realmente... Ele fala que em um determinado momento, antes de chegar no rancho, o pai dele já tinha visto alguém. E o pai dele falou pro barqueiro, né? Ó, eu acho que eu vi uma pessoa ali, ó, uma pessoa baixinha naquele canto ali. E o barqueiro olhou, eles bateram ali, era começo de noite, não estava tão escuro, mas já era noite. O barqueiro bateu a lâmpada na beira do rio e ficou olhando ali e não viram nada. Quando eles se aproximaram mais ali para encostar o barco ali na margem do rio e para descer, os três escutaram barulho no mato e viram o que eles aparentavam ser, o que eles acreditavam ser uma criança. Só que eles não conseguiram ver muito bem a aparência e nem o que essa criança estava vestindo. Eles viram que era uma pessoa muito baixinha assim, com estrutura de um corpo de uma criança, que correu por meio da mata. E os três ficaram sem entender nada. E era uma criança assim, um pouco menor do que ele ali, que estava com seus 9, 10 anos, segundo o Mateus. O barqueiro falou, pô, esquisito isso daí, tá com cara de ser coisa mal assombrada, vamos pro rancho e é isso. Aí eles foram pro rancho, chegando no rancho lá o pai dele foi usar o banheiro, enquanto ele ajudava o barqueiro ali a guardar as coisas da pescaria ali, guardar os peixes que eles iam limpar, guardar as varas e tudo mais lá. Quando o pai dele voltou, o pai dele apontou pro mato e gritou, olha lá o piazinho lá, olha lá o menininho lá. E foi quando eles se viraram e olharam de novo e tinha um menino agachado, um menino assim com olhos todos brancos, segundo ele, com a pele bem clara assim, com o cabelo bem vermelho, olhando para eles de longe, só que não era uma aparência monstruosa pelo que ele escreveu aqui, era uma aparência esquisita. E aí eles olharam para aquele menino, o barqueiro gritou, quem que é você? O que você quer? O menino entrou pro meio do mato e eles foram até uma altura para tentar ver o que era aquilo, o que era aquele menino e nada. Eles saíram de lá, conversaram ali com o pessoal que tomava conta ali do rancho, contaram e o pessoal falou, com certeza vocês viram uma assombração porque não tem criança para essas bandas aqui. Bom, segundo relato, agora eu vou contar a história que o Ricardo me mandou. O Ricardo aqui, ele não fala claramente de onde que ele é, ele fala que ele trabalhou em alguns postos de gasolina no interior de São Paulo. E no primeiro parágrafo, assim como o Mateus, ele me parabeniza pelo canal, me autoriza a ler o relato aqui e fala que me acompanha desde que eu participei do podcast com a Ju Cassini. Então isso faz um tempinho já, hein, Ricardo? Pelo menos eu acho que 1 ano ou 2 anos aí. Obrigado aí pela parceria aí esse tempo todo, tá? O Ricardo, ele comenta que ele foi frentista durante 5 anos e ele trabalhava por uma rede de postos de combustíveis que tinham muitos postos em beira de estrada e ele ficava ali meio que cobrindo os turnos de algumas pessoas por licença, por motivo de saúde, algo do tipo que não estavam ali naquele momento, férias, coisa do tipo, ele era um folguista. Num desses lugares que ele ficou, era um dos lugares mais sinistros que ele já
trabalhou, segundo ele, na vida toda dele, e ele conta que ele trabalhou em Fernão Dias, Rodovia da Morte, Rodovia das Almas. Ele conta aqui que ele é um cara rodado de lugar sinistro, tá? E ele ficou nessa estradazinha, segundo ele é uma estrada que corta metade do estado de São Paulo. Em alguns momentos ela é uma rodovia maior, em outros momentos ela é meio que quase uma vicinal, assim, ligando municípios menores ali, próximo da região de Rio Preto, segundo ele aqui, mais ou menos do jeito que ele escreveu. Nesse posto de gasolina aconteceram algumas situações estranhas. A primeira delas, num dia, estavam todo mundo ali conversando, trocando ideia durante a madrugada, quando eles viram alguns romeiros passando, e esses romeiros surgiram do nada e passaram pelo posto de gasolina. Eles cumprimentaram ali, o pessoal do posto tentou falar com eles, eles não responderam, né, porque geralmente o pessoal do posto ajuda, oferece água e tudo mais, mas esses romeiros não responderam eles ali no posto. Passaram assim em peregrinação e sumiram no horizonte. Essa foi a primeira situação sinistra que ele viveu, e ele falou que todo mundo sentiu um arrepio vendo essa cena. A segunda situação sinistra foi quando um caminhoneiro que estava descansando ali nesse posto de gasolina descreveu ter visto um lobo muito grande correndo por trás do posto de gasolina, onde era o estacionamento dos carros ali, e aquele dia foi um Deus nos acuda, porque foi barulho e tudo mais. Eles precisaram investigar, mas nunca encontraram, mas ele falou que viu uma pegada de lobo, assim, que se fosse uma pessoa era um pé número 50, pelo que ele escreveu aqui. Mas isso foi uma situação mais, tipo, tragicômica, segundo ele. E a situação mais estranha que ele vivenciou, que ele passou, foi num dia que, segundo ele, estava tudo muito agradável, era uma noite muito gostosa, o pessoal estava todo mundo de bom humor, estava um movimento ali que não estava nem parado demais e nem movimento demais. Então era uma noite muito agradável, uma noite ali de verão muito fresca, que eles estavam curtindo aquela noite, até que num determinado momento surge um homem. Esse homem estava muito machucado, muito assustado e pediu para usar o banheiro. E eles deixaram o homem usar o banheiro ali, eles ajudavam as pessoas, se preocuparam com aquele homem, né? E tentaram entender o que estava acontecendo, só que o homem não falava coisa com coisa, só queria usar o banheiro, usar o banheiro. Eles foram lá, abriram o banheiro para o homem entrou no banheiro, fechou e ficou lá. E ele falou que passou um bom tempo, e eles lá preocupados. Em um determinado momento eles tiveram a sensação que a luz do banheiro apagou, que era uma luz por sensor, e passou-se um tempo, até que eles tiveram que ir lá e chamar o homem, e chamaram, e ninguém saiu do banheiro. Então eles pegaram a chave reserva para abrir a porta, abriram e já não tinha mais ninguém lá dentro. Segundo o que ele conta aqui, um dos colegas dele ali, frentista, foi atrás de tentar investigar, pesquisar um pouco mais sobre a história, e naquela mesma noite aconteceu um acidente naquela estrada com algumas vítimas fatais. Então, dentro do que ele, as pessoas que trabalhavam com ele ali, acreditavam que poderia ser infelizmente o espírito, a alma, alguma coisa a ver com as vítimas desses acidentes aí que aconteceram naquele dia. E agora o último relato, o relato da Isabela. Gosto muito desses relatos ufológicos, eu vou melhorar a playlist de Arquivo X aqui do canal também para vocês. Eu convido vocês depois a darem uma olhadinha nas playlists lá. Ainda tá meio tímido, ainda tô meio que arrumando, mas eu já separei lá histórias do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Vai ter o Arquivo X, que são só histórias como essa da Isabela, que são histórias ufológicas, histórias que beiram uma ficção científica ali, que é uma coisa meio teoria da conspiração que a gente tanto gosta, e tem outras playlists diferentes que eu vou começar a movimentar aqui no canal. A Isabela conta que ela é de Minas Gerais bom demais, e ela fala que quando ela era criança, eles moravam em Belo Horizonte, mas costumavam visitar o sítio da família, que era um sítio grande, na região de Camanducaia, que é extremo sul ali de Minas, se eu não me engano, né? E numa dessas visitas, era uma comemoração especial ali, ela não lembra bem o que, se era um feriado, um aniversário, uma data comemorativa importante, por exemplo, um Natal, algo do tipo, mas estava a família toda reunida e ela e os priminhos dela estavam brincando, quando um dos primos falou, olha lá, e apontou para o meio do pasto e eles viram uma luz muito grande parada no horizonte, assim, no topo do morro que estava no horizonte da fazenda dela, do sítio dela, e aquela luz estava lá parada, assim, para todo mundo ver. Aí ela, que na época tinha 12, 13 anos, isso aconteceu por volta de
2004, 2005, segundo ela, foram chamar os mais velhos. Só que quando eles chamaram os mais velhos que estavam dentro da casa, todo mundo saiu, já não tinha luz nenhuma lá no horizonte. Só tava a luz do luar mesmo clareando ali todo o horizonte. Mas as crianças falaram que enxergaram e tentaram convencer os mais velhos ali que tinha uma luz no horizonte. Os mais velhos, não, tudo bem, enfim, não deram muita moral para as crianças e passou. Aí, segundo ela, mais o entrar da noite, assim, durante a madrugada, ainda estava todo mundo comemorando, fazendo churrasco e tudo mais. Nesse momento tinham umas pessoas sentadas na frente da casa, curtindo o luar, curtindo o momento ali. E foi quando toda a família dela presenciou duas luzes aparecerem no horizonte, se encontrarem e ficarem lá durante um tempo e depois subirem e irem em direção à mata. E ela não conseguia ver o que era essa luz, mas era uma luz muito forte que apareceu do nada, baixou, depois encontrou com outra luz e foi sentido floresta, sentido mato assim, aonde já não vivia mais ninguém. Um dos tios dela, que era o que morava na cidadezinha ali de Camanducaia e cuidava mais desse sítio da família, que provavelmente era dos avós dela, ficou muito intrigado com aquilo dali, convidou alguns amigos para de vez em quando ir lá e fazer algumas vigílias. E segundo ela, em outros 2 ou 3 momentos, o tio dela também presenciou essas luzes que apareciam ali do nada, às vezes elas ficavam muito distantes e às vezes elas ficavam mais próximas e sempre estava ali, beirando ali o pasto, beirando ali a matinha que tinha próxima do sítio, coisa do tipo, e elas apareciam e sumiam do nada, assim, era uma coisa meio sem explicação. E uma coisa que durante toda a infância ela teve muita curiosidade. Hoje a família dela não tem mais esse sítio, hoje não mora mais ninguém na região lá, mas é uma curiosidade que ela comenta aqui até hoje, que ela tem vontade de voltar lá e ver como é que tá hoje, se mais pessoas viram alguma coisa e tudo mais. Eu não quero dar spoiler, tá, Isabela? Eu deixei a sua história por último aqui por um bom motivo. Logo vai ter umas novidades aqui no canal e vão ser bem interessantes. E, de repente, eu vou conseguir ajudar você com esse mistério, tá? Mas para não perder isso, eu convido todo mundo aí, ó, se inscrever, curtir e ativar o sininho para não perder essas novidades, essas coisas especiais que vem por aí. Esses foram os relatos dos inscritos hoje. Faça o convite, envie seu relato aqui para o Sem Tempo, vai ser um prazer contar para vocês. Eu vou estar mesclando aí ao longo da semana sim, semana não, um vídeo com relato dos inscritos aqui. E é isso, até a próxima.